Olá pessoal, tudo bem? Finalmente, no dia 27 de novembro de 2024, um cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah foi fechado. Em razão disso, queremos discutir hoje qual a eficácia desse cessar-fogo, as razões desse cessar-fogo e o histórico da relação entre Líbano e Israel. Nesse sentido, a discussão do dia de hoje vai ser justamente essa: cessar fogo entre Hezbollah e Israel entre vigor? Será que vai durar? Será que isso aí vai dar liga? É uma discussão difícil, complexa, e somente observando um pouco, né, do método histórico da relação entre Israel e o Líbano e Hezbollah vai nos ajudar a compreender melhor como que isso funciona. Em razão disso, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, sobre uma certa cronologia bem rápida das guerras entre Líbano e Israel, né, as mais recentes, para a gente poder compreender melhor se existe ali possibilidade desse negócio dar certo, né? Então, na ideia de tentar compreender um pouco como que o método histórico pode nos ajudar, vamos ver um pouco essa retrospectiva entre Líbano e Israel nas suas guerras. Uma guerra muito importante. Israel faz uma invasão do Líbano em 78, mas depois, em 82, é a mais definitiva, 6 de junho de 82, o que é conhecido como a Primeira Guerra do Líbano. Vai durar até 29 de setembro de 82, mas depois, né, mantém ali no sul do Líbano, né, do rio Litani até o sul, uma presença até o ano 2000, até maio de 2000, que vai ser quando Israel sai com uma promessa ali do ex-primeiro-ministro Ehud Barak de sair do sul do Líbano. Eu tive a oportunidade de estar no Líbano nesse momento de retirada e foi de fato muito interessante, importante acompanhar como que isso fortaleceu o Hezbollah nesse processo, porque ele é tido como um grupo que vai pressionar Israel a sair do sul do Líbano. No dia 12 de julho ocorre então, de 2006, aquilo que é chamada Segunda Guerra do Líbano. Ela vai terminar em 14 de agosto de 2006 e vai representar, de certa forma, uma vitória tática e política para o Hezbollah. Né? Esse enfrentamento ele ocorre porque o Hezbollah entra em Israel para sequestrar alguns soldados israelenses para poder trocar por soldados, por guerrilheiros do Hezbollah, e nesse processo acaba matando vários soldados israelenses, o que gera então uma invasão por terra do Líbano, uma guerra, e essa guerra vai durar aproximadamente 30 e poucos dias. Ela, ao final, ela é uma vitória tática para o Líbano. Né? O próprio Mearsheimer vai dizer que em 2006 Israel passa um problema sério com o Hezbollah ali na Segunda Guerra do Líbano. No dia 1º de outubro de 2024, nós temos então o início da Terceira Guerra do Líbano, com a invasão de Israel do sul do país. Nós temos que pensar o seguinte, que o enfrentamento mais direto, desde 2006, vai começar, né, quando termina a Segunda Guerra do Líbano, vai começar no dia 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas contra Israel. Nesse mesmo dia, o Hezbollah começa a soltar foguetes contra Israel, apoiando Hamas. Mas a Terceira Guerra do Líbano, de fato, acontece quando Israel começa uma invasão por terra do Líbano, que vai ser no dia 1º de outubro de 2024. E no dia 27 de novembro, finalmente, o início do cessar-fogo entre Israel, Líbano e Hezbollah. É um momento muito tenso, porque nós vamos falar um pouco sobre o que se trata esse cessar-fogo, mas nós temos ali quase 4 mil mortos no Líbano, um país que teve muita da sua infraestrutura no sul destruída, e sem contar o subúrbio de Beirute, que foi também violentamente atacado. Foi tão forte, né, os ataques contra o Líbano, que o parlamento já convocou uma reunião especial para o dia 9 de janeiro de 2025 para tentar escolher um novo presidente. O Líbano está mais de 2 anos sem presidente. E essa condição, inclusive de enfraquecimento do Hezbollah, que era uma das forças políticas mais importantes ali
do Líbano, né, ela vai se enfraquecer com a guerra, e isso faz com que outros grupos políticos tentem aproveitar o momento, com a pressão dos Estados Unidos, com a pressão da França, para que haja uma eleição para presidente no Líbano. E é interessante, né, nesse sentido, como que a guerra ela foi violenta. Essa guerra ela foi rápida, né, há 50 e poucos dias aproximadamente, mas ela vai vitimar 4.000 pessoas. Imaginem o que é isso para um país pequeno como o Líbano, né? O Líbano é um país pequeno e que vai sofrer muito com os bombardeios, né? Israel faz uma campanha de bombardeamento muito violento e só depois começa, né? Lembrando, os pagers, depois os bombardeios e depois uma campanha por terra que também vai gerar muito problema no sul do país. Então, essa realidade, né, de um país pequeno, de um país que passa por muita dificuldade econômica, de um país que é multiétnico e religioso, isso tudo gera situações muito difíceis e muito complexas para o Líbano. Mas do que se trata esse cessar-fogo, né? É um cessar-fogo que tem 13 pontos. E nesses pontos, eu não vou falar desses 13 pontos em razão do tempo, mas vou trazer aqui para mim o que é mais importante. O mais importante seria, né, em primeiro lugar, trazer de volta uma resolução que foi a 1701. Essa resolução ela foi adotada no final da guerra de 2006 e ela vai então dizer, olha, todo mundo tem que parar as hostilidades, Israel sair do Líbano e o Hezbollah sair ali da região que está entre o sul do Líbano e Israel e o rio Litani. Então, da mesma forma, no cessar-fogo proposto no dia 26 de novembro e que foi colocado em prática no dia 27, o primeiro ponto é Hezbollah e todos os outros grupos armados presentes em território libanês vão parar de realizar quaisquer ações ofensivas contra Israel. Em troca, esse é o ponto 2, Israel não realizará nenhuma ofensiva militar contra alvos no Líbano, seja em terra, no ar ou no mar. O ponto 3 talvez seja o ponto mais complicado e que explique o porquê que mesmo no cessar-fogo Israel já violou quase que 70 vezes o cessar-fogo e acusa também o Hezbollah de violar o cessar-fogo no sul do Líbano, que seria, tanto Israel quanto o Líbano reconhecem a importância da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que eu falei anteriormente, e o ponto que eu acabei de explicar antes é o ponto 4. Esses compromissos não renunciam ao direito inerente de Israel e do Líbano à autodefesa. Esse é o ponto mais subjetivo, porque, de certa forma, permite, né, numa avaliação que é complicada de israelenses, né, principalmente de israelenses, e também do Hezbollah, de atacar um ao outro. De qualquer forma, o cessar-fogo ele está sendo monitorado pelos Estados Unidos e pela França, que têm usado ali instrumentos de pressão contra ambos os lados. O ponto 5. O Líbano enviará o exército libanês ao longo de todos os pontos de passagem de fronteira e da linha definida para a zona sul, né, o sul do Líbano, que a gente chama de Blue Line. E o 6º ponto do cessar-fogo, Israel se retirará gradualmente da zona sul, da Blue Line, dentro de um período de 60 dias, de até 60 dias. Então, traduzindo, o cessar-fogo diz, a resolução 1701, ela é muito importante. Ela é muito importante porque diz que o Hezbollah deve sair do sul do Líbano, ela diz que é necessário que as hostilidades cessem, e isso tudo nós observamos que aquilo que foi organizado lá atrás, né, em 2006, acabou não entrando de maneira efetiva na relação pós-guerra. Então a resolução 1701 de 2006, que foi adotada em 11 de agosto de 2006, ela volta como elemento importante, né, reafirma a sua relevância, e essa relevância por quê? Vai falar, o Hezbollah tem que sair do sul do Líbano. E ao sair do sul do Líbano,
garante a Israel que não será bombardeado a partir da sua fronteira sul. E esse movimento, né, que o cessar-fogo também aponta, revela o seguinte, que aqui está o rio Litani, vocês estão vendo essa linha azul, a Blue Line, próximo dessa bandeira de Israel, é a fronteira que ainda não está totalmente delimitada entre Líbano e Israel. Inclusive, o último ponto, o 13º ponto da proposta, né, de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 27, ela diz que existirá ali, né, um esforço por parte de Israel, do Líbano, mediado pelos Estados Unidos, para que eles possam finalizar a fronteira sul do país, entre Israel e Líbano, mas por enquanto ela chama Blue Line, né? Isso que está chamando Blue Line porque azul é a cor das Nações Unidas e que finalizou ali a Segunda Guerra do Líbano em 2006. Mas o Hezbollah, que está marcado aqui com essa bandeira amarela, ele vai para o norte do rio Litani. As forças do exército libanês vêm ao sul do rio Litani e vão colocar todos suas companhias, seus regimentos, né, sua artilharia no sul do Líbano, e vai então desmobilizar todas as forças do Hezbollah naquela região. Ao final de 60 dias, o Israel sai do Líbano. Então, essa seria a proposta de finalização dessa guerra a partir desse cessar-fogo que foi aprovado. Agora, por que Israel aceita um cessar-fogo com o Líbano e, passado mais de um ano, não aceita um cessar-fogo contra Gaza? Existem mais de 60 mil israelenses que saíram do norte de Israel em razão dos bombardeios do Hezbollah a Israel, e esses israelenses não puderam voltar para suas casas. A situação em Gaza é uma situação difícil de ter um resultado para Israel. O objetivo, né, principal de Israel, pelo menos na fala do primeiro-ministro Netanyahu, era de acabar com o Hamas. Não vai acabar com o Hamas. É impossível terminar com o Hamas. Ele enfraqueceu muito o Hamas, destruiu quase que completamente a faixa de Gaza, mas promove uma limpeza étnica, um genocídio. Não sou eu que falo isso, o Tribunal Penal Internacional aponta isso, e não acaba com o Hamas, né? Então isso gera um desgaste grande para o primeiro-ministro israelense. Ele não acabar com o Hamas, foi uma promessa que ele fez. No Líbano é um pouco diferente. Se ele tira o Hezbollah do sul do Líbano e promove o retorno dos israelenses para o norte de Israel, essa já é uma outra vitória importante. A decapitação de 3 linhas de comando do Hezbollah, matando inclusive o seu secretário-geral, né, o Said Hassan Nasrallah. Essa é uma vitória política para Israel, que não acaba com o Hezbollah, né? Também não acaba com o grupo. Tanto que na sua campanha aérea Israel tem franca vantagem, na sua campanha de inteligência tem franca vantagem, mas por terra o Hezbollah tem força. Então eu vejo que o ganho político que Israel internamente conseguiu atingir, de mostrar, olha, falei que ia permitir que os israelenses voltariam para o norte de Israel, isso pode acontecer, porque as ações contra o Hezbollah enfraqueceram muito o grupo, de fato. Tanto que eles aceitam, né, um cessar-fogo, mesmo com a promessa, o Hezbollah, de que só aceitariam um cessar-fogo se em Gaza também tivesse um cessar-fogo. Isso também não foi cumprido. Não foi cumprido porque foi uma condição complexa que esse grupo está vivendo, em que o eixo da resistência, liderado pelo Irã, começa a sofrer alguns reveses, né? Esses reveses são o enfraquecimento do Hamas, o enfraquecimento do Hezbollah e principalmente o que acontece agora na Síria com o movimento, né, de grupos rebeldes que estavam na província de Idlib, iniciando um processo de expansão em áreas que eram controladas pelo governo, que é mais um setback para o Irã. Então, isso tudo gera, de certa forma, um ganho político para Israel. Resolver em Gaza é mais difícil do que dizer assim, resolvi no Líbano. No Líbano conseguiram cessar fogo, mesmo com todas as dificuldades pelas ações por terra. E agora é observar
como que essa relação se consolida, né? Será que esse cessar-fogo continua? Eu acredito que sim, porque existe muito interesse de Israel, pela até falta de munição que Israel tem, de dar um refresco na guerra, em tantas frentes, de buscar, né, dar um descanso para as suas tropas, principalmente os reservistas, que estão atuando muito em todas essas frentes. Então, para Israel, diminuir a intensidade da guerra com o Líbano é algo importante para voltar sua atenção a Gaza. Então, vamos observar o que vai acontecer nos próximos dias, né, mesmo com as violações do cessar-fogo por parte de Israel, né, e também por parte do Hezbollah, para ver se a região pode começar a vivenciar um momento um pouco maior de estabilidade, né? Mas isso só o tempo dirá. E o Oriente Médio é como se fosse uma novela, né? Cada dia uma cena completamente nova. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Obrigado e um abraço a todas e a todos.